Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Andrei e estou aqui de volta com vídeos para ensinar você a sair na frente dos seus concorrentes. Quem acompanha esse canal está à frente dos seus concorrentes. Estou aqui num site bastante conhecido que é o PC Concursos, onde a gente tem concursos aí e vagas para o Brasil inteiro. E hoje o objetivo desse vídeo é como usar IA de verdade para ter vantagem em concurso, para te ajudar a estudar. Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente precisa, eu tô com a IA aberta aqui. A primeira coisa que a gente precisa é escolher um edital. Então vamos pegar aqui, ó, tem até um material que está sendo vendido. Vamos pegar esse primeiro aqui mesmo. Pode ser esse do IBAMA. Vamos ver se já temos edital. Vamos ver se a gente já tem edital, já tem banca. Apesar de ter as informações aqui, eu gosto de ir para o edital e provas relacionadas. Tem dois links aqui, ó. Então eu vou abrir esse edital e vou abrir as provas relacionadas, beleza? Eu vou vir aqui numa outra tela e aqui eu tenho o edital já aberto. Eu não vou ler, recomendo que vocês façam a leitura, obviamente, né? Quem está prestando concurso minimamente deve ler o edital, tirar uma horinha aí para fazer a leitura. Então aqui eu vou baixar esse edital, vou fazer uma pastinha aqui, documentos, vou criar aqui editais, concurso e vou adicionar aqui. É bom nomear o arquivo, então vou colocar aqui como edital e também vou vir aqui em provas relacionadas. Então, eu tenho aqui várias provas. É interessante ver quem que é a banca dessa prova. Isso aqui eu já vou pedir ajuda para a IA, mas é esse Instituto Access. Então aqui já tem, aqui eu tenho as provas deles, certo? Então o que eu vou fazer? Aqui como tem muitas provas deles, eu vou copiar esse link aqui. E aí eu vou lá no Gemini, vocês podem usar a IA que vocês preferirem. Eu vou usar o Gemini porque para texto é muito bom e como a Google deu 1 ano de graça, muitas pessoas estão usando ela gratuitamente. Então eu vou inserir o edital, eu vou lá em documentos, editais, concurso e vou adicionar o edital. E vou passar esse seguinte prompt aqui para o Gemini. Haja como a banca avaliadora Access, onde estão localizadas as provas construídas pela banca. Vou colocar assim, as provas construídas pela banca, vou colocar assim, pela banca, estão no link a seguir, beleza. Em anexo consta o edital do concurso, o qual eu quero estudar, ok? Beleza. E aí, primeira técnica que a gente vai usar duas técnicas, mas o primeiro é a lei de Pareto. A gente vai colocar assim, ó, utilizando a lei de Pareto 80-20, baseado nas questões das últimas provas da banca e considerando o edital em anexo, proponha para mim os conteúdos que mais caem nesta banca para que com 20% do meu esforço relativo ao não, para que eu atinja resultado de 80% com 20% de conteúdo. Aplique Pareto no edital e nas questões. Beleza, essa é a primeira etapa, ok? Mudar aqui, ó, sempre para o modelo mais avançado, Pro. Eu vou clicar em enviar. Beleza. E aí o Gemini vai começar a pesquisar, ele vai acessar o link, vai ler o edital, vai fazer toda essa análise para a gente. Assim, essa é uma forma de estudar de modo inteligente, não só fazer a leitura do conteúdo. É claro que é importante você ler, é importante ter material, é importante assistir videoaulas, mas tem hora que a gente tá um pouco cansado, não quer ficar só lendo, cansado. Você pode usar a IA para te ajudar a estudar, tá bom? Aqui, ó, ele já leu o edital, histórico das questões de provas anteriores, baseado em Pareto, focar 20% do conteúdo que resultará 80% da sua nota final. Então, 20% do conteúdo do seu edital. 100% de conteúdo do edital, se você focar em 20% do conteúdo, ele vai representar 80% da sua nota. Isso é doideira, né? Ó, o que ele disse aqui, ó, abaixo apresenta o mapa da aprovação, dividido por órgão, IBAMA, INCRA, os pesos variam. O que é o principal que você tem que estudar? Análise de pesos. Onde estão os pontos?
Para aplicar Pareto, primeiro olhamos para a pontuação. Em ambos os casos, desprezar as matérias básicas de baixo peso, como TI e ética isolada, e focar no ouro. O que tem mais pontos? Legislação ambiental e licenciamento, 40 questões, total, com peso 2, 80 pontos. Língua portuguesa, 1.5 peso, 15 pontos. Só aqui você tem 95 de 105 pontos possíveis. Você já não vai gastar muito tempo com ética ou TI. É claro que normalmente a gente não pode zerar elas. E a discursiva são 50 pontos com temas de licenciamento ambiental, beleza? Para o INCRA, mesma coisa aqui, ó. Legislação e políticas públicas, noções de administração pública, 60 pontos. Língua portuguesa, peso 1.5, 75 de 105 possíveis. O que estudar? Para atingir a pontuação máxima com menor esforço, você deve ignorar manuais teóricos densos e focar em tópicos específicos da banca ASEX. Adora cobrar. Eixo 1, a rainha da prova, comum para IBAMA e INCRA, que é foco total licenciamento ambiental, lei complementar, resolução do CONAMA. Então, assim, ela já deu aqui, ó, as licenças tem que estudar, quem licencia o quê. Então, assim, ela já te deu uma visão, não vou ler tudo aqui, mas já assim, já te deu o ouro, que de fato a gente precisa estudar, por exemplo, para passar nessa prova. Mesma coisa para português aqui. E as estratégias para as discursivas. Então, ele já fez um checklist aqui, o que estudar para passar nesse concurso, estudando apenas 20% do edital, sua semana deve ter o quê? 70% do tempo. Leitura seca e resolução de questões. 20% do tempo, treino de estudos de caso. 10% do tempo, questões de português. Legal? O que não estudar, olha só, ou estudar apenas na véspera. Isso é maravilhoso, gente. E aí vocês podem pedir para ele fazer um cronograma, podem pensar em múltiplas estratégias para poder ajudar. O que eu poderia fazer aqui também como segunda estratégia? Aplicamos o Pareto. Agora, crie questões do mesmo nível que a banca pediu nos últimos concursos para que eu treine. Aí você pode pegar um assunto. Por exemplo, essa aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Para que eu treine, considere me explicar, colocar as alternativas, dizer qual é a correta e me explicar detalhadamente o porquê, por favor. Beleza? Coloquei aqui, pessoal, olha lá. Ele vai gerar para mim as questões. Ele vai pesquisar nessas provas da ASEX e vai trazer para mim o ouro assim das questões que têm grande possibilidade de cair, tá bom? Ó, ele tem um estilo muito característico, entregando o ouro da banca aqui, questões com enunciados que parecem casos práticos, mas cuja resposta exige literalidade da lei, ou conhecimento exato de prazos e competências. Então, preparei 4 questões inéditas com padrão ABCD, conforme o edital. Questão 1, um consórcio de empresas planeja construir uma linha de transmissão, tal. E aí aqui as alternativas. Ela fala qual que é a correta e por quê. Isso aqui, pessoal, vocês não têm noção do quanto vai auxiliar vocês a aprenderem, tá bom? Essas 2 estratégias que eu teria para vocês hoje usando IA. Como usar IA para passar em qualquer concurso? Fazendo resumão aqui, faça o download do edital, professor, mas se não tiver o edital ainda, o edital não tiver sido lançado, não tem problema, sabe o que você pode fazer? Baixar os editais anteriores, as últimas provas anteriores, os últimos concursos. Baixa essas provas, depois baixa também as provas, ou se tiver o link, né? Pega o link e passa, igual eu fiz, se forem muitas provas. Se forem poucas, baixa o PDF das provas. Traz aqui para o Gemini, ele vai ler todo esse material e a resposta dele vai ser de acordo com o material que você subiu para ele, fez o upload ali. Quanto mais materiais você passar para o Gemini, maior o contexto dele. Tá? Maior o contexto do Gemini, a chance dele te dar uma resposta mais próxima da realidade, melhor ainda. Minha esposa usou para estudar, para praticar, né, para a discursiva da UB ali, cara, e o ChatGPT, ele acertou até mesmo o tema que ia cair. É absurdo, né? Eu estou usando o Gemini, mas poderia ser qualquer outro IA. Tô dando o exemplo, como eu falei, do Gemini por conta dele ter, muitas pessoas terem acesso gratuitamente a ele. Professor, por que pagar uma IA? Por que eu não posso usar gratuito? Pessoal, porque quando a gente vai usando as IAs, a gente vai deixando informação lá.
E quando a gente usa as IAs, elas já têm um contexto histórico sobre nós, sobre o que nós fazemos. As respostas são melhores porque são direcionadas para a gente. Quando me perguntam, né, se eu devo pagar ou não IA, a minha recomendação é que sim, pague, porque vale muito a pena. Fechou, gente? Então eu vou ficando por aqui. Essas são algumas dicas que eu tenho para vocês. Eu espero que faça diferença e comenta aí, compartilhe com alguém que está estudando também e já me siga aí para mais dicas importantes sobre sua jornada de estudo. Valeu, gente. Até a próxima.